Para nós encerrarmos o nosso curso de negociação, mediação e arbitragem, nessa fase, antes de entrar nas inovações da mediação e arbitragem, a sentença arbitral, se ela é pública ou se é privada, é claro que ela tem natureza dúplice, né? Ou de duplicidade. Por quê? Porque ela vem oriunda de uma lei e ela vai resolver problemas privados, né? Normalmente bens disponíveis. Então, é interessante a natureza jurídica, né? Tem as correntes contratualista e jurisdicional, não vou nem entrar nesse mérito, mas o importante é que ela tem que ter coercitividade e executividade da sentença arbitral. Não vou nem ficar detalhando isso, até porque vocês têm que dar uma estudada nessa matéria. E aí é claro que ela tem um caráter público, porque se ela não for cumprida, ela vai lá para a parte de execução da justiça. Então ela vai para a parte lá da fase de execução. Então, já que o árbitro não integra o Poder Judiciário, o árbitro ele entrega institutos de arbitragem, por exemplo, tá bom? E aí a sentença arbitral, ela fortalece a solução pacífica dos conflitos. A solução pacífica dos conflitos, e no artigo 31, o processo vai direto para a execução. As sentenças arbitrais são classificadas em terminativas, declarativas, constitutivas ou meramente processuais. Na arbitragem também não vai ter diferença. Ela pode terminar uma questão, ela pode declarar um direito, ela pode constituir uma relação jurídica ou pode ser meramente processual. Então não tem diferença, tá certo? Ela depende da natureza da sua demanda. Como ela vai ser demandada é que vai ser ela pode resultar em novas relações jurídicas, ou extinguir relações, ou modificar, ou dar sentido em novos contratos firmados. Depende do que ela está discutindo, tá certo? Os prazos para a sentença arbitral, 6 meses, a contar da instituição da arbitragem, tá certo? Ela será proferida num compromisso, tá certo? Se não tiver esse prazo aí, tá certo? Aí as partes vão colocar aí um prazo tá? O prazo para sentenciar 10 dias, artigo 32. Se for proferida fora do prazo, é nula, tá certo? Então, todos os limites da sentença arbitral serão como se diz, aceitos. Por exemplo, ampla defesa, as partes, contraditório e nem violar aí os princípios do direito processual. A sentença não pode ser extra petita, ultra petita ou citra petita. Ela deve ser declarada nula pelo Poder Judiciário. Não pode se discutir além do que foi discutido no contrato. Eu não posso nem discutir menos, nem mais. Eu tenho que discutir o que foi pedido no contrato. Porque senão essa sentença não vai ter força executiva, tá certo? Senão vai dar problema de legalidade na sentença arbitral, tá bom? O mais importante é que a lei de arbitragem ela tem uma série de possibilidades que podem gerar nulidades e pode ser levada ao Poder Judiciário. Então, quais são os requisitos das sentenças arbitrais? Forma escrita, relatório, prazo para cumprimento, data e local que ela foi proferida. Segue o mesmo caminho do Poder Judiciário, tá certo? O conflito não é uma guerra. A ideia é um acordo entre as partes. Privilegiar sempre esse acordo. A ideia na arbitragem também não é diferente, tá certo? O juiz, o árbitro, ele tem que de alguma forma encontrar um equilíbrio naquela sentença arbitral, tá certo? Coisa julgada ou litispendência na arbitragem. Esses fenômenos processuais também estão dentro, tá certo? Dentro da demanda da arbitragem. O que é a litispendência? Tem uma questão sendo julgada em outro lugar. Então, essas matérias não podem ser discutidas. Coisa julgada também. Então, se o árbitro tem conhecimento da litispendência, se tem conhecimento da coisa julgada, ele não pode examinar. Recursos na arbitragem, só matéria de legalidade, né, gente? Não há possibilidade de recursos. Só matéria de legalidade, tá bom? Pode haver um embargo de declaração aí, esclarecimento, um pedido de esclarecimento, lá no artigo 30. Né? Esclarecimento, obscuridade, contradição, exatamente como os embargos de declaração de uma sentença, tá certo? Não pode você atravessar um monte de embargo de declaração para ficar atrapalhando como você faz no Poder Judiciário aí, o pessoal, tá certo? Ele tem
ele pode aditar a sua sentença, o seu laudo arbitral, tem mais de 10 dias para aditar, e por acaso ele pode ter a nulidade da sentença arbitral. As nulidades você sabe quais são: irregularidade, nulidade relativa ou anulabilidade. Se foi nulidade, uma irregularidade, pode ser convalidada. Se foi uma relativa, aí você tem aí uma possibilidade de convalidação pela teoria das nulidades. Daqui a pouco a gente volta para a gente encerrar. Um abraço.